A paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos começando a leitura da palavra para Levítico capítulo 14. E antes de ler esse capítulo, eu quero fazer uma oração. Então vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por tudo, por esse dia, Pai, maravilhoso. Senhor, venha, Pai, nos abençoar grandemente. E, Pai, iremos, ó Pai, ler um capítulo da Bíblia, ó Pai. Venha, ó Pai, nos dar entendimento desse capítulo, ó Pai. Seja, Pai, como te queres a cada dia, a cada momento, e amém. Iremos ler, irmãos, um capítulo comprido, mais comprido que aquele que lemos ontem. Então, já vamos começar a leitura. Levítico capítulo 14. A lenha cerca do leproso depois de sarado. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial. E o sacerdote examinado, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tornem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas, e sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Glória a Deus, irmãos. E aquele que tem de purificar-se lavará os seus vestidos, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a sua cabeça, e a sua barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o seu outro pelo, e lavará os seus vestidos, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 carneiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha, de 1 ano, e 3 dízimos de flor de farinha para oferta de manjares amassadas com azeite, e 1 longe de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá para expiação da culpa, e o longe de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a expiação do pecado, e o holocausto no lugar. Então, irmãos, aqui está explicando, um pouco, sobre aquela praga ali que nós estava lendo ontem. Também está explicando aqui sobre o cordeiro, se acaso pecar, no lugar santo, porque assim a expiação da culpa como a expiação do pecado é para o sacerdote, coisa santíssima é. Versículo 14. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do longe de azeite, e o derramará da palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito do azeite que está em sua mão esquerda,
e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o Senhor do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. Irmãos, tudo correr bem, amanhã nós iremos fazer um vídeo aí com nosso amigo Samuel. Versículo 18. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se de sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de flor da farinha amassada com azeite para oferta de manjares, e um loje de azeite. Glória a Deus. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação mostrará ao sacerdote a porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o longe de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa e o sacerdote da expiação da culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Glória a Deus. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Desculpa ali, irmãos, eu tinha me atrapalhado, né? Depois o sacerdote com o seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão da ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão será um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, com oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preciso para a sua purificação. Glória a Deus, aleluia. A lei acerca da lepra nunca casa. Falou mais, versículo 33, falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vós hei de dar por possessão, eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. Então Deus já está explicando, né, para Moisés, quando mandar praga para tu falar para as pessoas ali que tá com aquela praga, e até Arão, que ele os curará no meu nome. E quando fazer um pecado, sacrifica ali um cordeiro. Quando fazer tal pecado, sacrifica uma pomba, vamos supor, né? Agora, versículo 35.
Então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes... Glória a Deus. Versículo 37. Da casa tem covinhas verdes ou vermelhas e parecem mais fundas do que a parede. Então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tomará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade em um lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade em um lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro baro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de casa ser rastada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e examinará, e eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora na casa imunda está, porque o derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o baro da casa, e se levará tudo o que fora da cidade em um lugar imundo, e o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechado será imundo até a tarde. Também o que se deitar e dormir em tal casa levará os seus vestidos, e o que comer em tal casa levará os seus vestidos. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que a praga na casa se não tem estendido. Depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves e pau de cedro e carmesim e isopo, e degolará uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e expingirá a casa 7 vezes. Assim expiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o iso, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é além de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra dos vestidos e das casas, e da inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é além da lepra. Glória a Deus. Eu me atrapalhei ali na hora de falar, né? Cebro. Acho que é. Me atrapalhei numa hora de falar uma palavra. Irmãos, eu quero avisar vocês que eu agradeço a Deus por tudo, porque não ia dar bem certinho fazer vídeo hoje, porque o computador não tava deixando, né, fazer vídeo. Não sei se a minha memória encheu, o que deu. Daí não tava deixando excluir coisas, mas a minha irmã conseguiu aqui arrumar, excluir umas coisas aqui, e agora tá tudo ok. Irmãos, que Deus abençoe a mente de todos. E irmãos, sabe, nós estávamos conversando aqui esses dias com a minha irmã, e daqui 1 ano e meio mais ou menos, se eu não conseguir 1000 inscritos, é capaz do YouTube excluir o meu canal. Pô, na verdade não tem tanto problema, né? Se vem de Deus, vamos passar. Mas irmãos, que pelo menos a gente, né, vamos terminar de ler a Bíblia inteira, né? Pelo menos até lá. Mas eu creio, irmãos,
que a gente vai conseguir os mil inscritos. Ou que pelo menos o YouTube não vai excluir nosso canal, não. Que a gente vai ficar em pé. E já vou encerrando o vídeo aqui. Que Deus abençoe, amém, com todos e amém.